pessoal, bom dia para todos, bom dia para vocês, alunos aqui do estúdio, que conseguiram chegar hoje aqui, né, São Paulo, para variar um pouquinho, com dificuldades sérias de locomoção, greve de metrô, chuva, né, caiu uma bela de uma chuva, suspensão do rodízio, enfim. E bom dia a todos vocês, no Brasil inteiro vamos continuar estudando o processo penal, finalizando hoje o inquérito policial e dando início, desde logo, ao tema ação penal. Vocês se lembram, por acaso, o que nós falávamos no encontro anterior? Se não, deixa eu elucidar, deixa eu rememorar vocês. Nós estávamos estudando o inquérito policial, precisamente o arquivamento do inquérito, analisando questões ligadas ao artigo 28 do CPP. O que mesmo diz esse artigo 28? Esse é o artigo que determina qual providência o juiz deve adotar quando indefere o pedido de arquivamento do inquérito policial formulado pelo MP. Se o juiz indeferir o arquivamento, o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, o que deve ser feito? O que deve ser feito é encaminhar a solução ao Procurador-Geral de Justiça. Isso no âmbito estadual, no âmbito federal. O encaminhamento se dará a um órgão denominado Câmara de Coordenação e Revisão. Aí nós vimos. Após esse encaminhamento, existem as seguintes possibilidades. Insistir no arquivamento, né? Vamos recordar, insistir no arquivamento, oferecer denúncia ou designar outro membro do MP para oferecer denúncia. E aí foram colocadas duas perguntas no final da aula anterior, que eram: primeiro, por que a lei determina que outro membro seja designado? E a outra era se o membro designado pode deixar de oferecer denúncia, né? Seria possível ao membro do MP que foi designado, discordando do ponto de vista, deixar de oferecer a denúncia. E aí, será que é possível? Será que isso pode acontecer? Sim ou não? Pessoal, vamos lá. Primeiro, por que outro membro tem que ser designado? Aqui é interessante a gente notar o seguinte: normalmente, os candidatos eles apontam uma resposta que é correta, mas em verdade não revela a origem, o porquê de o Código, em 1940, ter adotado essa solução. Qual é o fundamento que normalmente nós invocamos nesse caso, que é correto? É o respeito à independência funcional. Respeito à independência funcional, ou seja, à opinião daquele membro do MP que atuou originariamente no caso e pediu arquivamento. Respeito à independência funcional ao membro do MP que atuou originariamente no caso e pediu arquivamento. Respeito à independência funcional, à convicção externada por aquele membro que atuou inicialmente. Agora, pessoal, vocês acham que em 1940, na época da ditadura Vargas, sob o regime da Constituição de 37, quando o MP não tinha autonomia nem independência, pertencia ao Poder Executivo, será mesmo que estavam preocupados com a opinião do promotor? Acho que não, né? Tenho certeza que não. O fundamento originário é outro, que é correto e que ainda hoje se justifica, mas não nos esqueçamos dele. Veja, eu vou resumir para você a ideia, mas basicamente o que pensou o legislador foi que devolver o caso para aquele promotor que pediu arquivamento seria entregar o caso nas mãos de quem já não manifestou acreditar, ou melhor, já manifestou que não acredita, naquele caso. Portanto, não terá, em tese, uma atuação combativa, eficaz, não é? Aguerrida. Portanto, vamos lá, o segundo fundamento é o interesse público em que o membro atuante, membro do MP atuante no caso, não é? O interesse público em que o membro do MP atuante possa exercer sua função de forma combativa. Né? A ideia da combatividade. Que o membro atuante possa exercer a sua função de forma combativa, ter a combatividade. Muito bem. Certinho, gente?
Então lembra dos dois fundamentos. O examinador certamente vai gostar, porque, vou dizer para vocês, 99,9% dos candidatos só vai lembrar o primeiro. Só vai lembrar o primeiro. Lembra o segundo também. Faz essas ponderações para o examinador, né? Excelência, aqui, ó, essa regra vem da época da Constituição de 37, não é? De um regime ditatorial, em que não se cogitava de independência funcional, de liberdade de opinião dos membros do MP. Com certeza o examinador vai gostar se você fizer esse tipo de ponderação. Meus amigos, agora, vamos lá. Respondida, então, a primeira pergunta, ou as duas já? A primeira, né? A outra é se o MP, se ele pode se recusar a denunciar. Então, legal. Esse membro do MP foi designado. Ele que foi designado pode dizer, não, não vou denunciar, não. Não oferecerei denúncia. Discordo dessa solução, o caso não é de denúncia e pronto. E aí? É possível ou não é possível? Resposta, não é possível. Ele é obrigado a oferecer denúncia. Alguém poderia questionar, mas então quer dizer que ele não tem independência funcional? É só o colega que atuou originariamente? Pessoal, não há nenhum prejuízo à independência funcional nesta solução, porque não podemos esquecer o seguinte, que o membro designado atua como longa-manos do PGJ. O membro designado atua como longa-manos do PGJ, não é? Quer dizer, ele atua não em nome próprio, ele atua... Nossa, ligou o ar aí forte, hein? Acho que voltou a energia, né? A gente estava só no gerador, né? Muito bem. Então ele não atua em nome próprio, ele atua em nome do Procurador-Geral. Ele atua em nome do Procurador-Geral. Ele funciona aí como longa-manos, atuando em nome do Procurador-Geral, não em nome próprio. E um acréscimo aí, viu, gente? Por força da lei orgânica do MP, se o promotor designado desatende a requisição, a designação, melhor dizendo, se ele desatende a designação, ele pratica, em tese, falta funcional. Ele pratica, em tese, teoricamente, aí, uma falta funcional, passível de sanção. Tá bom? Se ele desatender a requisição, há, em tese, falta funcional, passível de sanção. Tudo bem? Certinho? Legal? É isso aí. Cheguei aqui, já vi uma camisa verde e amarela, achei que já era clima de Copa, né? Agora, observando aqui, eu vejo que não é bem o que eu pensei, né? Que coisa, não? Símbolo do Palmeiras. Puxa vida, né? Uma moça simpática, né? Sempre alegre, sorridente, né? Presta atenção, estudiosa. A roupa do Palmeiras, mano. Bom, vamos lá, vamos ao trabalho. Membro designado, então, atuou como longa-manos, não dá para ele deixar de oferecer denúncia. Meus amigos, então essa questão aí que a gente precisava trazer com relação ao artigo 28, eu só quero, antes de fazer uma pergunta final, a pergunta com a qual a gente encerra o estudo no inquérito policial, que é ligado também ao 28, só para deixar claro, viu? Mostrou? Não, mostra lá. Mostra a moça. Já tinha, o robozinho tinha voltado lá para mostrar a palmeirense. Olha lá, olha, ela tá até... ai meu Deus, ai que vergonha. Não, por que vergonha? Você não tá... Você tá vendo? Eu entrei, eu vi o verde e amarelo, eu falei, Brasil, clima de Copa. Eu chego aqui na frente e vejo aquele símbolo lá. Falo, que é? Decepção, né? Bom, meus amigos, o PGJ, quando designa outro membro, não faz uma escolha aleatória. Vou designar sempre o promotor tal, que é bravo, combativo, né? Promotor duro. Não é assim que funciona. O promotor designado é obrigatoriamente o substituto automático. Sempre se observa os critérios de substituição automática. Sempre se observa os critérios de substituição automática. Tá bom? Então não é uma coisa assim aleatória, não é uma escolha gratuita, não. Sempre observando os critérios de substituição automática.
Agora, uma pergunta para a gente encerrar, que não é tão simples assim de se responder, envolve uma análise, a gente vai ver, que levará aí alguns minutinhos, mas de qualquer maneira, o que nós vamos colocar, eu vou ditar a pergunta daqui a pouco para você, mas para você já imaginar a situação. Suponha que nós tenhamos um inquérito relatado que investigava um deputado federal. Como o deputado federal tem prerrogativa de foro e é processado no Supremo, esse inquérito vai ser remetido ao Procurador-Geral da República. Suponha que o Procurador-Geral da República peça o arquivamento do inquérito. Cabe o artigo 28 num caso como esse? Ou, numa situação agora paralela no âmbito estadual. Promotor foi investigado por uma infração. Concluída a investigação, o Procurador-Geral de Justiça, que aliás é quem preside a investigação, pede o arquivamento. Cabe a aplicação do artigo 28? Se porventura os desembargadores do Tribunal de Justiça discordarem da solução, não, isso aqui não seria bem um caso de arquivamento, hein, essa investigação contra o promotor. Cabe ou não cabe a aplicação do artigo 28? É o que nós vamos ver então. Podemos redigir a pergunta assim. O artigo 28 do CPP se aplica aos casos de... O artigo 28 do CPP se aplica aos casos de atribuição originária do PGJ ou PGR, se aplica aos casos de atribuição originária do PGJ ou PGR, quer dizer, casos em que o PGJ ou o PGR, desde o início ao promotor natural, atribuição originária deles. Aplica-se ou não? Resposta, não se aplica, não se aplica. Não se aplica, gente, porque a manifestação aí já é oriunda do chefe do Ministério Público, a autoridade máxima do MP estadual ou federal. Portanto, não se aplica. O Supremo Tribunal Federal, já há muitos anos, formou jurisprudência dizendo o seguinte, tem uma palavra curiosa que o Supremo utiliza, que esses pedidos de arquivamento são irrecusáveis, né? Um pedido de arquivamento formulado diretamente pelo chefe do MP, pedido de arquivamento formulado diretamente pelo chefe do MP, em casos de atribuição originária, é irrecusável. Muito bem. Já tem duas perguntinhas que chegaram pelo Twitter. A da Marina Neves é exatamente o que a gente está comentando agora, hein? A Marina perguntou, o artigo 28 é aplicado para a competência originária do TJ? Aí, Marina, legal, hein? É exatamente isso que a gente está abordando. Deixa eu ainda falar mais, ainda tem mais coisa para a gente explorar. Então vamos lá. Pedido de arquivamento formulado diretamente pelo chefe do MP é irrecusável. Então o tribunal não tem como indeferir. Então, na verdade, sabe o que vai acontecer? O Supremo não vai nem passar pelo desgaste de dizer assim, discordo, mas não tem o que fazer. O que o Supremo vai fazer? O Supremo vai escrever o seguinte, ó, trata-se de pedido de arquivamento formulado pelo PGR em casos de sua atribuição originária. Como esse pedido é, aspas, irrecusável, arquive-se o inquérito. Ele não vai nem analisar o mérito. Está certo, não está certo. Ele simplesmente confirma a postura do Procurador-Geral. A mesma coisa o TJ nos casos de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. Tudo bem? Compreenderam isso? Tá. Agora, no âmbito estadual, existe um mecanismo que não depende do judiciário, veja bem. É um mecanismo interno, interna corporis dentro do MP. No âmbito estadual, há um mecanismo interna corporis que pode ser utilizado nesses casos. Deixa eu explicar para você esse mecanismo válido para o âmbito estadual. Então vamos lá. O mecanismo em questão está previsto no artigo 12, inciso 11, da Lei 8625 de 93. Né? Você deve saber, esta é a Lei Orgânica Nacional dos MPs estaduais. Lei Orgânica Nacional dos MPs estaduais. Então ela estabelece diretrizes a serem observadas em todos os MPs estaduais. Como essa lei se refere aos MPs estaduais, daí o porquê, mecanismo válido na esfera estadual. Que mecanismo é esse? Do que trata esse artigo 12, inciso
11. Ele diz o seguinte, ele diz que, veja pessoal, isso vale para o pedido de arquivamento formulado pelo PGJ. Pedido de arquivamento formulado pelo PGJ, nos casos de sua atribuição originária. Olha o que diz. Diz que o legítimo interessado pode requerer ao Colégio de Procuradores de Justiça o legítimo interessado pode requerer ao Colégio de Procuradores de Justiça que reveja por maioria absoluta, o arquivamento formulado. E encaminhe o caso ao substituto, botar uma sílaba aqui, ao substituto legal do PGJ. O legítimo interessado pode requerer ao Colégio de Procuradores de Justiça que reveja, por maioria absoluta, o arquivamento formulado, encaminhando o caso ao substituto legal do PGJ. Veja, nós podemos apontar como possível legítimo interessado a vítima do crime. Por exemplo, a vítima. Ela tem legítimo interesse em que o arquivamento não prospere. E ela então formula a esse órgão, chamado Colégio de Procuradores de Justiça. Aqui em São Paulo é o órgão especial que julga, né, porque o colégio é muito numeroso. Então aqui é o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que reveja por maioria absoluta o arquivamento formulado e revendo vai para quem? Para aquele que a lei orgânica estadual disser que é o substituto legal do PGJ. Para aquele que a lei orgânica do respectivo estado apontar como substituto legal do Procurador-Geral de Justiça. Isso ocorreu recentemente, nesse ano mesmo, 2014, final de 2013. Isso. Era um caso que até foi um pouco rumoroso, não é? Uma briga que houve no Tribunal do Júri aqui em São Paulo, uma briga mesmo, física, entre promotor e advogado, com a troca de agressões e tal, provocações seguidas de agressões físicas, não é? E houve então uma investigação para apurar possível crime de lesão corporal, tendo como autor o promotor de justiça. Como resultado, o PGJ pediu arquivamento, não é? Entendendo, enfim, que o caso não justificaria a propositura da ação penal, legítima defesa e tal. Bom, enfim, pediu arquivamento. Como se trata de um caso de atribuição originária, o Tribunal de Justiça não tem nem o que analisar. Bom, pedido de arquivamento formulado originariamente pelo PGJ, irrecusável, como diz o Supremo. O advogado vítima do crime, conhecedor da lei orgânica do MP, ele provocou o Colégio de Procuradores de Justiça, o órgão especial, para que revisse o pedido de arquivamento formulado. Precisaria obter, não obteve, precisaria obter a maioria absoluta dos membros do órgão especial do Colégio de Procuradores. Não foi o caso, não obteve, mas enfim, é um exemplo bem recente em que em São Paulo esse mecanismo foi utilizado, esse mecanismo vale para os MPs estaduais de todo o Brasil. Tá certo? Mas é um mecanismo, volto a dizer, interna corporis. Não é porque o judiciário não intervém, né? Você reparou, não há nenhum órgão do judiciário aqui chamado a intervir. Mecanismo interna corporis. Mecanismo interna corporis. Tá bom? Muito bem. É isso aí, gente. Mecanismo interna corporis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só tem uma pergunta do Arthur. O Arthur perguntou, o substituto designado é o do promotor que entendeu não ser caso de denúncia ou do PGJ? Arthur, tua pergunta chegou faz 8 minutos, eu suponho então foi quando eu comentei que
Quando se designa outro membro, é o substituto automático. É o substituto automático do membro que pediu arquivamento. Promotor criminal pede o arquivamento. O juiz aplica o 28. O PGJ designa outro. Quem? O substituto automático do promotor que pediu arquivamento. Se mais alguém entendeu isso, então, por favor. Então acho que eu, de repente, a maneira como eu me expressei ficou um pouco dúbia, não sei. Então, por favor. Obrigado, Arthur, pela sua pergunta. O substituto designado é o substituto automático do promotor que pediu arquivamento. Do membro que pediu arquivamento. Tá certo? Todos os membros do MP têm previamente definido quem é o seu substituto automático. Isso é importante, né? Se um dia, sei lá, greve do metrô não consegue chegar no fórum, alguém precisa fazer audiência. Não é? Quem é? O substituto automático, que já está previamente definido, sempre tem. Quando se aplica o artigo 28 e outro membro é designado, quem é? Sempre recai na pessoa do substituto automático do promotor que pediu arquivamento. Tá certo? Legal? Valeu, Arthur, pela sua dúvida, hein? Talvez não tenha me expressado de uma forma tão clara, ficou um pouco dúbia aí a informação. Legal, dá oportunidade para a gente reforçar a ideia correta. Quanto a Marina, que fez aquela pergunta da competência originária, eu creio, Marina, que tenha respondido sua dúvida. Se remanesceu aí alguma indagação, não hesite em perguntar novamente aqui pela rede social, tá certo? Muito bem. Registro aqui a mensagem da Clarice, obrigado, Clarice, pessoal de Lafayette, Minas Gerais, um abraço para todas vocês. Ela pediu para mandar um recado aí, Isadora de Juiz de Fora e Thaís de Barbacena. Obrigado, pessoal, mas vamos lá. Agora vamos falar de ação penal. Ação penal. Muito bem. Concluímos o inquérito, chegamos no nosso próximo tema, ação penal. Você ia fazer uma pergunta? O colega ia fazer uma pergunta em sala? Não, desculpa. Já respondi a pergunta? Tá. Ação penal. Muito bem. Há um conceito de ação penal desenvolvido pela doutrina que é amplo, que é lato, que é extenso. Mas quando se fala em ação penal, notadamente na ação penal, como se refere a Constituição Federal, como se refere o CPP e o Código Penal, o que se tem em mira é um conceito bem específico. Sim, a Constituição Federal usa o termo ação penal, por exemplo, no artigo 5º, inciso 59, no artigo 129, inciso 1º. O CPP nos artigos 24 e seguintes, o Código Penal no artigo 100 a 106. Esses são alguns dos diplomas que usam o termo ação penal. E quando esse termo é utilizado, o que indica? O que significa ação penal na linguagem do nosso ordenamento jurídico? Trata-se, vamos anotar o conceito? Trata-se do direito subjetivo público, de exigir do Estado hífen juiz, direito subjetivo público de exigir do Estado hífen juiz, a aplicação do direito penal objetivo, a um fato concreto. Direito subjetivo público de exigir do Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um fato concreto. Muito bem, portanto, esse conceito, aquele previsto em nosso ordenamento jurídico, a ação penal segundo a linguagem do nosso direito positivo, refere-se à chamada ação penal condenatória, aquela que se inicia por denúncia do MP ou queixa do ofendido. Não é? Você percebe isso pelo conceito. Trata-se aí da referência à ação penal condenatória, aquela iniciada por denúncia do MP ou queixa do ofendido. A propósito disso, como se classifica? Como o ordenamento jurídico classifica a ação penal? A gente sabe, mas por dever de ofício, a título de introdução, vamos fazer essa lembrança, sem prejuízo depois de detalharmos cada uma dessas modalidades, viu? Haverá o detalhamento em seguida.
Mas a classificação da ação penal, nós sabemos, pelo ordenamento jurídico, não é? A classificação da ação penal pelo ordenamento jurídico baseia-se num critério subjetivo. Critério se diz subjetivo porque a classificação leva em conta o titular da ação, o autor da ação. Sob essa ótica, temos a ação penal pública, ou, para os mais exigentes, de iniciativa pública, ação penal pública ou de iniciativa pública. Essa é aquela que tem como titular o MP, o Ministério Público. O MP é que figura como seu titular. E a ação penal de iniciativa privada. Esta tem como titular o ofendido. Ofendido, a vítima. Muito bem. Como nós sabemos, analisando um crime qualquer, um tipo penal qualquer, se é de ação pública ou privada. Você lembra disso ou não? É quem sabe se a ação é pública ou privada. Fácil, né? O artigo 100 do Código Penal e o artigo 24 do CPP, no parágrafo 2º, esses artigos nos dão o norteamento básico. Primeiro, quando a lei penal nada disser, se a lei penal silencia, o crime é de ação penal pública. Aliás, digo mais, se a lei penal silencia, o crime é de ação penal pública, olha a subdivisão, incondicionada. E é assim com a imensa maioria dos casos, né? A maioria dos crimes se enquadram nessa categoria. Ação penal pública incondicionada, aquela cujo exercício independe da autorização de terceiros. Então, se a lei é silente, ação pública incondicionada. Legitimidade é do MP e o exercício da ação não depende da autorização de ninguém. Ainda, nesse 24, parágrafo 2º aí registrado, também haverá ação pública incondicionada se a vítima do crime for União, Estado, município e, por analogia que o Código esqueceu, Distrito Federal. União, Estado, município, Distrito Federal. União, Estado, município, Distrito Federal. Você quer ver? Deixa eu te dar um exemplo, ó. Você imagina assim, um crime de ação privada como fraude à execução. Fraude à execução é crime de ação privada, artigo 179. Fraude à execução é crime de ação privada. Quem pratica o crime de fraude à execução? Por exemplo, quem está sendo alvo de uma execução civil e destrói bens para fraudar a satisfação do direito do credor. Muito bem. Se porventura a fraude à execução for praticada numa execução fiscal, será então movida essa execução pela Fazenda, pela União, pelo Estado, pelo município, enfim, mas será em busca da satisfação de um crédito que incumbe à Fazenda. A União, Estado, município e o Distrito Federal. Então, nesse caso, quem figurará como vítima da fraude à execução? Essas entidades que você anotou. O que acontece, então, por força disso, com a fraude à execução, torna-se um crime de ação penal pública incondicionada. O CP, o Código Penal, diz que é ação privada. Mas como no detalhe, nesse caso, nessa hipótese, a vítima é a União, Estado, etc., a ação se transforma em pública incondicionada. Então, no silêncio da lei, ou quando a vítima for União, Estado, município ou Distrito Federal, a ação é pública incondicionada. Dessa forma, para que nós tenhamos uma ação privada, um caso de ação privada, é preciso que haja expressa determinação na lei. Normalmente, o legislador sempre se utiliza dos mesmos dizeres. Quais são os dizeres que o Código utiliza para indicar que a ação é privada? Somente se procede mediante queixa. Se apareceu
esta frase, somente se procede mediante queixa, ação privada. Muito bem. Prosseguindo, a ação pública, além de incondicionada, também pode ser pública condicionada. Condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. O que também depende de regra expressa, né? Para que se exija a representação do ofendido ou requisição do ministro, necessário uma regra expressa na lei. Muito bem. Lembram de exemplos de crime de ação pública condicionada à representação ou à requisição? Representação é mais fácil, né? O estupro, como regra, depende de representação. A injúria racial depende de representação. Injúria racial, a injúria praticada com o emprego de elementos ligados a preconceito de raça, cor, religião, etc. Requisição, lembra? Crime contra a honra do presidente da República, a ação depende de requisição do ministro da Justiça. Crime contra a honra do presidente, a ação pública é condicionada à requisição do ministro da Justiça. Muito bem. Pessoal, a ação privada também se subdivide. Eu vou abrir outra tela, porque eu estou desconfiado que o espaço vai ficar muito apertado aqui. Deixa eu só continuar nessa tela. A ação privada, iniciativa do ofendido, ela se subdivide em ação privativa do ofendido ou exclusivamente privada. Peraí. Privativa do ofendido ou exclusivamente privada. Os crimes contra a honra, normalmente, né, de regra, são de ação privativa do ofendido. A característica desta é que o titular é a vítima, se menor, o representante legal, e na falta da vítima, o direito se transmite ao CAD. Lembra de quem é o CAD aí? CAD, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Além disso, nós temos a ação privada personalíssima. O nome entrega, né? Se é personalíssima, só a vítima atua como titular. O único crime no Código Penal que se enquadra nessa categoria é o do artigo 236. Ocultação de impedimento matrimonial, né? 236 do CP. E, por fim, número 3, temos a ação penal privada subsidiária da pública. Ação privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Então tem a privativa do ofendido, a personalíssima e a subsidiária da pública. Falaremos de todas essas modalidades oportunamente, aqui é só um panorama, tá bom? Deixa eu recapitular para a gente poder seguir. Então, ação pública, incondicionada, condicionada. Se não depende da autorização de ninguém, incondicionada. Do contrário, condicionada à representação ou à requisição. Ação privada, tem a privativa do ofendido, a personalíssima e a subsidiária da pública. Seguindo aqui, será que além da ação pública e da ação privada, haveria no ordenamento jurídico brasileiro a ação penal popular? Ação penal popular é entendida como aquela cuja iniciativa compete a qualquer cidadão. Uma ação penal que poderia ser proposta por qualquer cidadão. Será que existe isso no direito brasileiro? Ação penal popular.
Muito bem. Gente, olha, se nós nos ativermos ao conceito de ação penal, aquele que você registrou, a resposta vai ser negativa. Não há no ordenamento jurídico brasileiro, em hipótese alguma, situação em que se confira a qualquer pessoa do povo o oferecimento de denúncia ou queixa. Tem que ser MP em crime de ação pública e ofendido em crime de ação privada. Se não for membro do Ministério Público ou vítima do crime, está descartado, não tem legitimidade para propor ação penal. Porém, há um instituto no direito brasileiro que é chamado de ação penal popular. Na verdade, ele só tem o nome. Mas se perguntarem no concurso, é dele que o examinador quererá falar. Certamente será isso o tópico a ser abordado. O que é ação penal popular só no nome? Só no nome. Sabe o quê? Ação penal popular, só no nome, é um instituto previsto na Lei 1079 de 50, que é aquela responsável pela disciplina do processo e julgamento de autoridades por crime de responsabilidade. Processo e julgamento de autoridades por crime de responsabilidade, ou seja, a lei que regula o chamado processo de impeachment. A lei que regula o chamado processo de impeachment. E em que medida se vislumbra a ideia de ação penal popular? É porque esta lei confere a qualquer cidadão brasileiro, então por isso a ação penal popular, qualquer cidadão tem legitimidade, ela confere a qualquer cidadão brasileiro o direito de acusar formalmente autoridades por crime de responsabilidade. Só que essa não é uma acusação técnica, no sentido técnica processual, essa é uma acusação política, não é? Então, confere a qualquer cidadão o direito de acusar formalmente autoridades por crime de responsabilidade. Nós tivemos um presidente que foi alvo de processo de impeachment e se viu, inclusive, condenado por crime de responsabilidade, perdendo cargo e direitos políticos por 8 anos. Quem foi? Collor, né? Fernando Collor de Mello. Aliás, lembrar do Collor aqui, acho que convida a uma reflexão, né? Acho que vocês aqui, 1992, quanto? 22 anos atrás, isso? Faz tempo, né? 22 anos atrás. Vocês o quê? Estavam nascendo, né? Fraldinha, né? Você já tinha 10 anos? Nossa, que velho. Muito bem. Não, mas 10 anos já estão... Então dá para lembrar mais ou menos, não é? O fato é o seguinte, não é? Olha que coisa. Eu pego, desculpa aqui o desabafo, três momentos na história do Brasil. 1984, 1992, 2013 e 2014. Com relação a manifestações populares. Em 1984, houve um episódio que foi uma votação histórica que houve no Congresso Nacional, que foi a derrubada da emenda das diretas, das eleições diretas para presidente da República, governador, etc. Havia uma pressão popular enorme, milhões de pessoas na Praça da Sé reunidas, na Praça da Sé em São Paulo, na Cinelândia no Rio, né, no Brasil inteiro, para pressionar o governo para aprovar, os parlamentares para aprovar a emenda constitucional das eleições diretas. Votação no Congresso, o plenário, as cadeiras ali da Câmara dos Deputados lotadas de pessoas, né, dos populares, as pessoas ali, enfim, pressionando, fazendo aquela pressão. Resultado da votação, a emenda foi derrubada. Sabe o que fizeram os manifestantes em 84? Então, logo houve a derrubada, cantaram o hino nacional. Que lição de moral, não? Arrepia, vê. Assista, procura no YouTube, isso é lindo, arrepia. Você vê a reação deles, cantaram o hino nacional.
1992, Collor aparece na TV, não me deixem só, convocando todo mundo para saírem às ruas em seu favor. O que acontece? Saem às ruas os caras pintados, os estudantes, contra Collor, pelo impeachment, numa manifestação bonita, histórica, mas pacífica. 2013, 2014. Aí é black bloc, quebra-quebra, é destruição, no meio de manifestantes que legitimamente reivindicam direitos. Mas o que é mais curioso é o seguinte, né? Primeiro, nesses fenômenos atuais, não se sabe bem o que reivindica. As pessoas querem reivindicar algo. Não se sabe muito bem que bandeira estão aí embrenhando, não é verdade? Alguns nem sabem, alguns nem têm bandeira, estão lá porque, não é? Outros têm várias bandeiras nas mesmas manifestações. Agora, o pior é a forma, né, como as manifestações hoje vêm ocorrendo, não é? Mas que coisa, precisa de tanta violência para se manifestar, para externar sua opinião, para ser ouvido, não é? Que coisa, o que mudou? Bom, vamos lá, desabafei, não aguentei, vamos lá. É que eu falou do impeachment, eu lembrei do Collor. E por que essa lembrança foi colocada aqui? Porque naquela oportunidade ocorreu justamente isso. 2 cidadãos brasileiros, o então presidente da Associação Brasileira de Imprensa e o presidente do Conselho Federal da OAB, foram os subscritores da acusação contra o Collor. E foram os 2, no Congresso Nacional, protocolizaram a acusação. Formalmente acusaram Collor de crime de responsabilidade. A acusação foi considerada admissível pela Câmara dos Deputados, lembra que há um processo de admissibilidade na Câmara, e depois ele foi condenado no Senado. Mas a maior prova de que isso não é ação penal, primeiro, que essa é uma acusação política, e segundo, crime de responsabilidade, que é o objeto da acusação, não é infração penal. Crime de responsabilidade tem a natureza jurídica de infração político-administrativa. Infração político-administrativa. Não é infração penal, é infração político-administrativa. A gente sabe que é infração político-administrativa vendo as consequências, né? Consequência administrativa, perda do cargo. Consequência política, suspensão dos direitos políticos. Collor ficou 8 anos com seus direitos políticos suspensos. Não é? Foi para a cadeia? Não. Fosse infração penal, fosse um crime, né, tecnicamente, condenado, teria havido a imposição de alguma pena criminal. Que realmente não foi o caso, que realmente não aconteceu. Tá bom? Enfim, pessoal, existe ação penal popular? Sim, sim, é esse instituto que nós assinalamos, porém, tecnicamente falando, não é verdadeiramente o exercício da ação penal. Não é essa ação penal que nós estudamos em processo penal. Não é isso, é outra coisa. Fechado? Condições da ação penal. Vamos anotar? Condições da ação penal. Condições da ação penal. O que são? Depois a gente relembra a lista, mas o que são? Ora, são fatores que condicionam o exercício válido. Fatores que condicionam o exercício válido do direito de ação. Do direito de ação. Fatores que condicionam o exercício válido do direito de ação. Então veja, ainda que as condições da ação, porventura, não se façam presentes, se a ação foi proposta, o direito de ação foi exercido. Porém, foi exercido, sem que elas ocorressem, foi exercido de maneira inválida. Não é isso que você tem que lembrar. São fatores que condicionam o exercício válido do direito de ação. Sem elas não há ação? Pelo contrário, sem elas há ação. Porém, invalidamente exercida. Invalidamente exercida. Bom, quais são as condições da ação? As condições da ação penal, elas se dividem em genéricas, aquelas observadas em todas as ações penais, e específicas, também conhecidas como
condições de procedibilidade. Genéricas, todas as ações penais, específicas ou condições de procedibilidade. As condições genéricas da ação penal são aquelas que a gente estuda na teoria geral do processo, não é? A legitimidade de parte, ou legitimidade ad causam, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Legitimidade de parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. Bom, até aí, que felicidade, é a mesma coisa no civil e no crime. Ai, que bom, estudo uma matéria que já me resolve 2 problemas. Cuidado, hein, porque as coincidências não são tantas assim. Em outras palavras, há peculiaridades no processo penal que a gente não pode ignorar. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho. Primeiro, quanto à legitimidade de parte. Evidente que a legitimidade deverá ser aferida no âmbito ativo e passivo, né? Legitimidade ativa, legitimidade passiva. Quem pode figurar no polo ativo, quem pode figurar no polo passivo de uma ação penal. Mas vejamos então. Quem tem legitimidade ativa ad causa no processo penal? Quem pode figurar validamente no polo ativo de uma ação penal? Quem pode? Muito fácil, né? MP em crime de ação pública, ofendido em crime de ação privada. MP em crime de ação pública, ofendido em crime de ação privada. Não tem por onde fugir. Portanto, é extremamente simples o exame da legitimidade ativa. Se porventura o MP oferecer denúncia em crime de ação privada, o juiz reconhecerá o quê? MP denunciou em crime de ação privada. Ilegitimidade ativa ad causa. Fácil, né? E no polo passivo? Quem tem legitimidade passiva ad causa? Passiva. Gente, legitimidade passiva detém, ou seja, quem pode figurar validamente no polo passivo de uma ação penal? Qualquer pessoa física que completou 18 anos, ao tempo do fato, lógico. Qualquer pessoa física que completou 18 anos, ao tempo do fato. E quem mais? E as pessoas jurídicas em crimes ambientais. Então, qualquer pessoa física que completou 18 anos ao tempo do fato e as pessoas jurídicas em crimes ambientais são os detentores de legitimidade passiva ad causa. Muito bem, isso aí. Interesse de agir. Interesse de agir é algo que no processo penal tem uma discutível relevância, porque o interesse de agir, ele se baseia no exame de 2 elementos. A necessidade da intervenção do judiciário para a satisfação do direito e a adequação. Verificar se o autor elegeu a via correta, a via processual, o caminho processual correto. Legitimidade e adequação. Necessidade e adequação, perdão. Gente, quanto à necessidade, seria como se indagássemos, o juiz tivesse que indagar a cada ação penal proposta, se porventura é necessário recorrer ao judiciário para satisfazer a pretensão material. Sim, mas qual é a pretensão material? Quando se ajuiza uma ação penal, qual é o direito material que se procura satisfazer? É o direito de punir do Estado. É o ius puniendi. Não é esse o direito material, pessoal? É o ius puniendi, é o direito de punir. O Estado pode satisfazer o direito de punir sem a intervenção do judiciário?
Óbvio que não. Se não violaria o devido processo legal, ninguém será privado de sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, diz a Constituição. O que eu quero te dizer é, o direito de punir, o ius puniendi, só tem um caminho para obter sua satisfação. Qual? Judiciário. Portanto, em matéria de necessidade, a necessidade de intervenção do judiciário, esta sempre se fará presente. Sempre tem necessidade, pelo devido processo legal. Sempre haverá necessidade do judiciário. O direito de punir não é autoexecutável, não há hipótese em que o Estado possa, sem o judiciário, dar execução ao direito de punir. Quanto à adequação, também se percebe que é uma análise, enfim, de pouca importância, porque veja, partindo daquela ideia, não é, ação penal, ou nós temos a ação penal pública, que o MP dá início por denúncia, ou ação penal privada, que o querelante dá início através da queixa. Verificar, então, a adequação, a pertinência entre a ação ajuizada e o direito material que se procura satisfazer, porque a adequação é isso, né? É a pertinência entre o direito processual e o direito material. É a pertinência entre a ação ajuizada e o direito que se procura satisfazer. A análise da adequação é importante quando o autor tem um leque de ações para ajuizar. Aí a gente vê se ele escolheu a correta. Isso ocorre no processo penal? Não. Vocês, meus amigos, futuros membros do MP, atuando na área criminal, qual é o leque de ação que você vai ter? Você só vai ter uma. Não tem leque. Né? Nas suas mãos só tem uma carta. Não há um maço, não há aí um conjunto de opções. Você só tem a denúncia. O querelante só tem a queixa. Você percebe? Então, o exame do interesse de agir no processo penal é um exame de discutível utilidade, porque necessidade de adequação sempre haverá. Eu faço um comentário pelo seguinte, justamente por isso, dessa ideia aí de, professor, então não serve para nada o interesse de agir no âmbito do processo penal, há autores que procuram identificar o interesse de agir como a ideia de justa causa. Cuidado, isso também é perigoso, mas vamos devagar. O que seria justa causa? O que seria justa causa? Bom, justa causa seria o lastro probatório necessário à propositura da ação. Lastro probatório necessário. Lastro necessário à propositura da ação. Lastro probatório necessário. E qual é o mínimo de prova que toda ação penal deve conter para que possa ter início o processo? Prova da materialidade, indícios de autoria ou participação, não é? Prova da materialidade, indícios de autoria ou participação. Esse é o lastro mínimo. Prova da materialidade, indícios de autoria ou participação. Pessoal, a questão é, não há dúvida que toda ação deve ter justa causa. Ninguém discute que a denúncia ou queixa requerem prova da materialidade, indício de autoria ou participação. O que se questiona é, podemos considerar justa causa interesse de agir? Podemos prender a ideia de justa causa à condição chamada interesse de agir? Ainda que seja possível sustentar no plano doutrinário, no plano legal, não me parece possível. E a gente, no concurso público, não pode perder de vista o texto legal, a maneira como o direito positivo regula o tema. O CPP diferencia justa causa e condições da ação como elementos diferentes a serem verificados pelo juiz no início do processo. O CPP diferencia como elementos diferentes.
O juiz deverá verificar a presença das condições da ação, a presença de justa causa, se a inicial é inepta ou não. Então o CPP diferencia. Ora, se o CPP trata como exames destacados, uma coisa é ver as condições da ação, outra é justa causa, não dá para a gente vincular justa causa a uma das condições da ação. O artigo que fundamenta esse comentário é o 395. 395. 395 do CPP, tá bom? E por fim, nas condições genéricas, a possibilidade jurídica do pedido. Que, veja, a rigor, se a gente fosse analisar estritamente o pedido, teríamos que verificar se no pedido contido ao final da denúncia ou da queixa é possível juridicamente. Mas só se faz um pedido na denúncia ou na queixa. Qual? Pedido de condenação. Mas, para que não fique também nessa obviedade, verificar, o promotor elaborou a denúncia e formulou um pedido de pena de morte. Bom, aí tudo bem. Pedido é juridicamente impossível, porque a gente sabe que só a pena de morte em guerra declarada, não é? Portanto, a gente poderia até apontar, mas isso é um absurdo enorme, não é uma coisa despropositada. Então, a doutrina costuma vincular no processo penal o exame da possibilidade jurídica do pedido à verificação não só do pedido, mas perceba também, eu vou ditar para você, mas perceba isso, não só o pedido, mas também olhando um pouquinho para a causa de pedir. Você quer ver? Anotem, por favor. O pedido, assim diz a jurisprudência, o pedido será juridicamente possível, o pedido será juridicamente possível quando a inicial narrar um fato penalmente típico. Quando a inicial narrar um fato penalmente típico. E o pedido é juridicamente possível. Ok, mas até entendo, vai dizer assim, se pedir a condenação com base no fato atípico é juridicamente impossível. Tudo bem. Mas o fato narrado não é o pedido, é a causa de pedir. O fato que a denúncia descreve, o fato que a denúncia atribui ao acusado, não é o pedido, é a causa de pedir. Então você percebe que no processo penal, os tribunais, no exame da possibilidade jurídica do pedido, olham, em verdade, para a causa de pedir. Para a causa de pedir. Muito bem. Além das condições genéricas, existem as condições específicas da ação. Podemos citar como exemplos, específicas ou condições de procedibilidade, só em alguns casos que se exigem, a representação do ofendido, a requisição do ministro da Justiça. E, para não ficarmos só nessas duas, coloque aí uma terceira, por favor. A autorização da Câmara dos Deputados. Autorização da Câmara dos Deputados para o processo criminal contra o presidente da República. Autorização da Câmara dos Deputados para o processo criminal contra o presidente da República. Considerada uma condição de procedibilidade, uma condição específica da ação penal. Autorização da Câmara para o processo criminal contra o deputado. Autorização da Câmara dos Deputados para autorizar o processo contra o presidente. Antigamente, ela também autorizava o processo contra o deputado, né? Agora não é mais assim. Agora pode processar o deputado, o que é possível é a Câmara suspender o processo perante o Supremo. Ou o Senado, quando houver senador. Tá bom? Não precisa de autorização prévia. Para o presidente precisa. Meus amigos, agora digam para mim, para fecharmos aqui as condições da ação e a gente começar daqui a pouquinho o estudo da ação penal pública. Qual é a consequência e ainda a decisão judicial que deve ser tomada quando se verificar a falta dessas condições da ação? Se você é juiz e percebe, tão logo a ação é proposta, que falta alguma das condições da ação, ou seja, se você detecta como magistrado
que está diante de um caso de carência da ação penal. Faltam, portanto, condições da ação, uma ou mais entre elas. Que decisão você deve proferir? Gente, no processo penal, a carência da ação gera aqui consequência, hein? Você é juiz, o que você decidiria? Olha lá, hein? Não vai me aplicar o CPC na vara criminal. Não vai falar que é extinção do processo sem julgamento do mérito, hein? Não. Qual é a decisão que no processo penal deve ser proferida? Rejeição da denúncia ou queixa. Faltando condição da ação, a decisão que se reclama é a de rejeição. Rejeição da inicial. Rejeição da inicial. Com fundamento expresso, hein? A inicial será rejeitada quando for inepta, quando faltar condição da ação, quando não houver justa causa. Aquele que eu citei, né? O 395. Rejeição da ação, hein? Cuidado, cuidado. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Agora a gente vai falar de ação penal pública. Fechamos essa parte, né, mais introdutória. Ação penal pública. Titularidade. Em seguida, tópico super exigido em concurso, princípios. Vamos lá. Titularidade e depois os princípios. A questão da titularidade é muito fácil, né? O que define uma ação penal como pública é justamente quem é o seu titular. Ação pública é aquela que tem como titular o MP. Aliás, vale lembrar, a Constituição Federal, a CF, no artigo 129, inciso 1º, atribui ao MP em caráter privativo o exercício da ação pública. O 129 primeiro atribui privativamente ao MP o exercício da ação pública. O MP exerce privativamente a ação penal pública. A ação pública é regida por uma série de princípios. No concurso é obrigatório conhecê-los. É fundamental. Vamos lá, próxima tela. Quais são os princípios da ação penal pública? O primeiro deles, pessoal, é o princípio da obrigatoriedade, também chamado, eu não gosto desse outro nome, mas vamos registrá-lo aqui, vai. Ou legalidade. Legalidade é o princípio do direito penal, né? Obrigatoriedade ou legalidade. Fundamento é o artigo 24 do CPP. O caput, não é mais exatamente. O que se entende por obrigatoriedade da ação penal pública? O que significa obrigatoriedade da ação pública? Quer dizer, presentes os requisitos legais, não é? Justa causa, não? Presentes os requisitos legais, o MP é obrigado a oferecer denúncia. Presentes os requisitos legais, o MP é obrigado a oferecer denúncia. Significa, então, que o exercício da ação pública não é uma faculdade do MP, é um dever, não é? Se houver a presença dos requisitos legais, não tem escolha. O MP tem que denunciar. O MP tem que oferecer denúncia, tá certo? O MP tem que oferecer denúncia. Bom, esse princípio, que por muitos anos remanesceu como dogma absoluto, hoje comporta, já há algum tempo, enfim, comporta alguns temperamentos, algumas exceções. Na Lei 9.099, por exemplo, havendo justa causa, o promotor que atua no juizado especial criminal, o promotor que se manifesta nas infrações de menor potencial ofensivo, ele tem dois caminhos, duas providências que pode adotar.
Promotor criminal, ele tem que denunciar presente a justa causa. O promotor do GCRIM tem duas opções. Quais são? No âmbito do Juizado Especial Criminal, vou colocar aqui então no quadro, ó, a ressalva, né? No âmbito do GCRIM, presente a justa causa, o MP não tem só a denúncia como opção, ele pode oferecer denúncia ou uma proposta de transação penal. Ou a proposta de transação penal. Fundamento é o artigo 76 da Lei 9.099, de 95. Artigo 76 da Lei do GCRIM. Então, presente a justa causa, o MP oferece denúncia ou propõe a transação penal. Essa escolha entre denunciar ou propor a transação se baseia nos critérios legais, não é uma escolha discricionária. Por isso mesmo, fala-se que no âmbito do GCRIM, a ação pública é regida pelo princípio da oportunidade regrada. Princípio da oportunidade regrada. Alguns falam em princípio da discricionariedade regrada. Você fala, eu fico imaginando um professor de direito administrativo ouvindo a expressão discricionariedade regrada. Se ele não vai ficar arrepiado. Princípio da oportunidade ou discricionariedade regrada. Oportunidade ou discricionariedade regrada. Muito bem. Outra exceção à obrigatoriedade mais recente está prevista na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei do Crime Organizado, pessoal. Recente Lei do Crime Organizado, 12.850 de 2013. E essa lei permite que o MP deixe de oferecer denúncia, o MP pode deixar de oferecer denúncia como consequência da delação premiada. Portanto, uma importante mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Pode dizer, outro caso de oportunidade regrada. O MP pode deixar de oferecer denúncia em face da delação, como consequência da delação premiada. É a Lei do Crime Organizado que prevê essa possibilidade. Tá certo? É isso aí. Eis o princípio da obrigatoriedade. Agora vamos ao segundo princípio. Intimamente ligado a este, que é o da indisponibilidade. Que também tem outro nome bem feinho. Indesistibilidade. Indisponibilidade ou indesistibilidade. Fundamento. Artigos 42 e 576. Podemos enunciá-lo assim, ó. O MP não pode desistir da ação ajuizada ou do recurso interposto. O MP não pode desistir da ação ajuizada ou do recurso interposto. O MP não pode desistir da ação ajuizada ou do recurso interposto. Esse é o conceito de indisponibilidade. Veja, não configura disposição, abrir mão da ação, não viola, portanto, esse princípio, a atitude do promotor que pede a absolvição do réu, hein? Se o membro do Ministério Público, no curso do processo, formula um pedido de absolvição, jamais isto configurará abrir mão da ação, dispor da ação, desistir da ação.
Tanto não configura que mesmo o MP tendo pedido absolvição, o juiz pode condenar. Se fosse um ato de desistência, a ação penal não poderia nem prosseguir, mas não é desistência. E o MP pode pedir a absolvição do réu, a gente sabe, né? Tem a independência funcional, que a gente até lembrava no primeiro minuto da aula de hoje, não é? Tá bom? Então, pedido de absolvição não configura desistência, não viola a indisponibilidade, sem dúvida. Que tipo de atitude violaria a indisponibilidade? Aquela atitude de não se manifestar nos autos. Aquela atitude do MP tendo que se manifestar, sendo sua oportunidade, uma manifestação obrigatória, o MP se recusa a se manifestar. Isto sim é abrir mão, é dispor, é desistir. Isso não pode. E eu pergunto então a você, qual mecanismo, você como juiz ou magistrada, qual mecanismo deve ser utilizado se num processo penal sob sua responsabilidade verifica-se que o MP não se manifesta nos autos? Como que abrindo mão, dispondo da ação penal pública, o que você faz? Aplica-se o artigo 28 do CPP, aquele que a gente estudou na abertura da aula, não é? Ou continuou estudando, enfim. A solução para desrespeito à indisponibilidade é o artigo 28. Quer dizer, o artigo 28, por sua vocação, é utilizado quando há ofensa à obrigatoriedade. Ou seja, o MP não denunciou, mas deveria, o juiz aplica o 28. Mas ele também é utilizado de maneira anômala como forma de controle da indisponibilidade. O MP não se manifesta, o juiz não pode obrigá-lo, aplica o 28. Remete ao procurador-geral. Tá certo? Muito bem. É isso aí, meus amigos. Já chegaram aqui duas perguntinhas. Acabaram de chegar aqui, faz 1 e 2 minutos, respectivamente, aqui pelo Twitter. Vamos lá. Uma pausa aqui, então, para a gente poder responder. O Douglas Soares Lima pergunta, professor, há alguma discussão acerca da obrigatoriedade ou não da oferta de transação penal? Seria direito subjetivo público do réu? Douglas de Itajaí, Santa Catarina, um abraço a você e seus colegas aí de Itajaí. Douglas, discussão há, mas o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, nossos tribunais superiores já definiram, hein? Transação penal e suspensão condicional do processo não configuram direito subjetivo público do acusado. Trata-se de prerrogativa do Ministério Público. Por isso mesmo é que o Supremo elaborou, satisfazendo aí a curiosidade ou a dúvida do Douglas, a súmula 696. Se o MP não propõe transação penal e o juiz entende que é caso, o juiz não pode conceder de ofício. O que o juiz tem que fazer? Aplicar o artigo 28. E o artigo 28 é aplicado em um monte de coisa, né? E vai aumentando lá a pilha na minha mesa. Muito bem. O Gustavo perguntou assim, professor, a delação premiada no crime organizado excepciona o início do regime no fechado? Início do regime no fechado? Gustavo, vamos entender bem sua pergunta, não é? Havia uma, não sei se é o que você está pensando, havia na antiga lei do crime organizado a obrigação de que em crime organizado o regime inicial fosse obrigatoriamente fechado. Isso caiu, isso não tem mais. Agora, não sei se essa é a sua dúvida. Talvez sua dúvida possa ser quais as consequências da delação premiada num caso de crime organizado. São várias, múltiplas. O MP não oferece denúncia, pode servir como perdão judicial e, portanto, causa extintiva da punibilidade, redução de pena, não é? Então, há múltiplas consequências possíveis em virtude da delação premiada. Tá legal, Gustavo? E aproveitando que a gente fez a pausa para as perguntas, obrigado pela mensagem da Gabriela. Diz que é futura colega, legal, essa é uma honra aí tê-la como colega no MP. Oi para pessoal de Cascavel, legal, Paraná, obrigado pela mensagem. E aqui eu vou transmitir um recado. A Natália Prado pede para mandar um beijo para a Thaís. A palmeirense é você, Thaís, é isso? É? Pois a Natália Prado está te vendo em algum lugar do Brasil, pediu para mandar um beijo para você. De São José dos Campos? Ah, muito bem. Então, um beijo de volta para ela? Um beijo de volta para ela. Um beijo de volta para ela. Isso aí. A Natália ficou até meio envergonhada, assim. Bom. Terceiro princípio, pessoal. Então, já foi a obrigatoriedade, a indisponibilidade e agora o terceiro, a oficialidade. É até meio óbvio dizer isso.
oficialidade. Se a ação é pública, é óbvio que é o Estado que exerce, mas vamos lá. Vamos fazer o registro. Oficialidade. O órgão encarregado de exercê-la, o órgão encarregado de exercê-la é oficial. Isto é, pertence ao Estado. Ação pública, o órgão encarregado de exercê-la é oficial. Isto é, pertence ao Estado, né? Oficial no sentido de pertencer ao Estado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá bom. O quarto princípio, esse a gente vai ver, vale tanto para ação pública quanto privada, viu? É o princípio da intranscendência. Segundo ele, a ação só pode ser proposta, em face dos supostos sujeitos ativos da infração. A ação só pode ser proposta em face dos supostos sujeitos ativos da infração. Nunca contra seus, nunca contra seus sucessores. Jamais. Só em face dos supostos sujeitos ativos, nunca contra seus sucessores. Isso é até óbvio, né? Mas qual a razão? Qual o fundamento disso, pessoal? O fundamento está na Constituição. A pena não passará da pessoa do condenado. E esse fundamento ainda é apoiado pelo Código Penal. Né? Então, a Constituição Federal, olha o fundamento aí, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 45, declara que a pena não passará da pessoa do condenado, o princípio da personalidade da pena. Por isso, só se pode mover ação contra os autores e partícipes do crime, nunca contra seus sucessores. E, além disso, é pertinente lembrar que o Código Penal, no artigo 107, inciso 1º, indica a morte do agente como o que mesmo? Isso, causa extintiva da punibilidade. Então, se o réu faleceu, os sucessores não continuam no polo passivo, e sim verifica-se a extinção da punibilidade. Então, o primeiro fundamento é o 545, o princípio da personalidade da pena. O outro, o 107, inciso 1º, que determina, morrendo o agente, extingue-se a punibilidade. Certinho, gente? Tranquilo? Agora o número 5, o último princípio. O último princípio é uma polêmica curiosa, às vezes os alunos dão um valor a isso como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mas se no concurso for perguntado, se torna, né, a coisa mais importante do mundo. A verdade é essa, né? O examinador pode perguntar a coisa mais irrelevante em termos práticos, mas se ele fizer a pergunta, a gente tem que acertar. Para a gente se torna a mais relevante do mundo, fazer o quê? O quinto princípio, ele gira em torno de um debate. Se a ação pública é regida pelo princípio da indivisibilidade ou da divisibilidade. O legislador não diz textualmente, expressamente, qual seria o critério. Divisibilidade ou indivisibilidade. Nem precisava dizer, né? Ele não diz porque não precisava. A verdade é essa. Pessoal, e aí vem a divergência da doutrina e da jurisprudência, se é divisível ou indivisível. Essa é uma das divergências mais... A palavra é meio forte, mas mais vazias do mundo. Entenda por quê. Depois a gente organiza, eu cito jurisprudência. Mas olha, entenda por quê. Primeiro, para quem não faz ideia da discussão, a dúvida se refere aos casos em que o crime é praticado por mais de uma pessoa. Muito bem. Tendo sido fato, em tese praticado por mais de uma pessoa, pergunta-se, o MP é obrigado a incluir todas no polo passivo ou pode incluir somente algumas das pessoas? Tem que incluir todo mundo
ou pode incluir só alguns? Indivisível inclui todo mundo, divisível inclui só alguns. Notem. Quem afirma, quem sustenta que é indivisível, desenvolve o seguinte raciocínio. O MP terá que incluir todo mundo, que haja indícios contra todos. Perfeito. Quem diz que é divisível, afirma, não, é divisível, sabe por quê? Porque o MP pode incluir só alguns, se entender que quanto aos outros, não há indícios. Não é a mesma coisa, gente? Não é a mesma coisa? Então é a discussão mais vazia que existe no mundo do direito processual. Seria uma discussão realmente séria, no sentido de divergência, se a turma da divisibilidade dissesse, mas ela não diz isso, mas se a turma da divisibilidade dissesse assim, não é divisível porque o MP pode escolher quem ele quer processar, mesmo que haja indícios contra todos, ele pode escolher só alguns. Aí sim valeria a discussão. Mas a turma da divisibilidade diz isso? Não. Para amparar a divisibilidade, argumenta-se, não, ela é divisível porque o MP pode entender que não há indícios contra todos. Óbvio, né? Por que o legislador não falou nada? Ô, código, fala alguma coisa aí, evita a gente ficar perdendo tempo discutindo. Sabe por que o legislador não falou nada? Porque não precisava. Porque qual é o primeiro e mais importante princípio que rege a ação pública? É a obrigatoriedade. E o que a obrigatoriedade revela? Que o exercício da ação pública é um dever do MP e não uma faculdade. Ora, se o exercício da ação pública é um dever, evidente que não cabe ao Ministério Público escolher quem irá processar. Ele tem que incluir todos no polo passivo, desde que haja elementos para isso, não é? É óbvio, óbvio. Então, qualquer posição que você sustente no concurso, estará certa, a rigor estará correta, desde que você fixe bem. Indivisível, porque havendo indícios contra todos, não pode escolher. Ou divisível, porque o MP pode julgar que não há indícios contra todos. Me parece o correto no sentido da técnica, é sustentar que a ação pública é regida pelo princípio da indivisibilidade, que aqui é uma consequência direta da obrigatoriedade. Então, indivisibilidade, por quê? Porque é a consequência direta da obrigatoriedade. A gente poderia, então, redigir sob essa ótica, né, da indivisibilidade como consequência da obrigatoriedade. Sendo o exercício da ação pública um dever, sendo o exercício da ação pública um dever, vírgula, não é dado ao MP, escolher quem irá processar. Não é dado ao MP escolher quem irá processar. Ponto. Havendo indícios em face de todos os agentes, vírgula, todos eles serão incluídos no polo passivo. Havendo indícios em face de todos, todos serão incluídos no polo passivo. Todos serão incluídos no polo passivo. Tudo bem? Todos serão incluídos no polo passivo. Quem sustenta que a ação pública é divisível, parte daquele raciocínio que é divisível porque o MP pode julgar que não há indícios contra todos. Não é? É divisível por isso, porque o MP pode julgar que não há indícios contra todos. Porém, um detalhe. Seja qual for a posição, se o MP julgar que não há indícios contra alguém, o que o Ministério Público tem que fazer com relação a essa pessoa? Para a qual entendeu que não há indícios. O MP tem que requerer novas diligências ou pedir o arquivamento. Omissão, silêncio, não. Não é? Isso independe do princípio, galera. Se for divisibilidade ou indivisibilidade. Independentemente disso, se o MP deixar de incluir alguém no polo passivo, tem que expressamente
requerer novas diligências ou propor o arquivamento. Olha, não há, anotem aí, deem destaque, por favor, não há arquivamento implícito. Não existe a figura do arquivamento implícito. Ah, tinha 3 indiciados, o MP denunciou só 2 e do terceiro não falou nada. Implicitamente pediu arquivamento. Não existe. Não existe essa figura. Os tribunais não reconhecem essa figura. Se o MP não falou nada, então não tem solução ainda. Provoca o MP para que ele fale, ainda que tardiamente. Então, o MP tem que se manifestar expressamente sobre quem não incluiu no polo passivo, ou requisitando diligências, ou oferecendo denúncia. Não há a figura do arquivamento implícito. Os tribunais não reconhecem a figura do arquivamento implícito. O STJ, no informativo da semana passada, recentíssimo, né? Portanto, informativo da semana passada, quer dizer, refere-se à decisão da semana retrasada do STJ. Disse que na ação pública é observado o princípio da divisibilidade. Mas aí você lê o fundamento, é aquilo que eu te falei, né? Ah, é divisível porque o MP pode entender que não há elementos contra todos, então não é obrigado a incluir todo mundo no polo passivo, mas tem que se manifestar expressamente sobre quem não incluiu. O CJ, com todo respeito, perdeu uma oportunidade para proferir uma decisão mais técnica, né? Mas disse a mesma coisa, disse exatamente a mesma coisa que a gente sabe. Tá bom? Mas fica esse referencial, né? Uma postura aí do STJ expressamente mencionando o princípio da divisibilidade. Tá bom? Eu no concurso citaria indivisibilidade, porque me parece inquestionavelmente que é a forma técnica correta. Tá bom? E o que importará mais não é o nome que você citar, mas a fundamentação que acompanhar a tua resposta. Isso é que vai ser fundamental. É decisivo. Tá bom? É o que eu chamo de discussão de rótulo, né? Tem até um livro que usa essa expressão, né? Um autor aí que publicou um livro recentemente usa essa expressão que a gente sempre usa em aula aí faz alguns anos, né? Discussão de rótulo. Muito bem. Vamos lá. Mas por falar em livro, hein? Vamos fazer um sorteio? Tem e-book de ação penal também, né? Poderia fazer um sorteiozinho, né? Ó, galera, quem quiser participar, vamos fazer como a gente sempre faz. Manda o tweet aí. Próxima aula eu mando aí, indico o sorteado e mando para você. Tá bom? O Breno, né? Breno que ganhou o de inquérito policial, né? Tá usando, Breno? Tá consultando? É, tem que consultar, tem que ir lá. Aproveita, hein? Ganhou? Porque ganhou agora não vai usar? Ah, bom, tá lendo, gostei. Olha lá. Para a próxima aula, quando que a gente vai ter próxima aula? Semana que vem a gente tem encontro já marcado? Logo na segunda, talvez? Não sei, não lembro de cabeça. Bom, seja como for, próxima aula, se for segunda, será então na segunda, eu anuncio o ganhador do e-book de ação penal. Fechado? Meus amigos, continuando com a nossa matéria então, depois de falarmos dos princípios da ação pública, vamos agora lembrar das espécies. Nós falamos há pouco quais são as espécies de ação pública, né? Condicionada, incondicionada, etc. Mas o que nós podemos acrescentar? Não apenas repetir o que já sabemos, mas acrescentar de importante. Veja, nós podemos agora aproveitar, e faremos isso, e temos que fazer isso, para estudar, dentro das espécies de ação penal pública, primeiramente a figura da representação do ofendido. Representação do ofendido. Vamos lá? Representação do ofendido. O que se entende por representação? Né? Naqueles crimes cuja ação penal é condicionada, ação pública condicionada à representação, afinal, trata-se exatamente do quê? Vamos anotar? Representação é a manifestação de vontade no sentido de ver o agente processado. Manifestação de vontade no sentido de ver o agente processado. Manifestação de vontade, pura e simples. Manifestação de vontade no sentido de ver o agente processado. Como essa vontade se expressará é o que menos importa.
O que é decisivo é que nós consigamos captar isso. Às vezes a pessoa, vítima do crime, leiga, na maioria dos casos, né, no sentido de não ter o conhecimento jurídico, chega no delegado, na delegacia, na frente do delegado de polícia e diz: doutor, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Doutor, ele tem que ser punido. Doutor, isso é uma injustiça, isso não pode ficar assim. Doutor, eu quero que ele arda no mármore do inferno. Bom, seja como for, se houver por parte da vítima, do titular da representação, essa manifestação de vontade, isto valerá como representação. Aliás, particularmente para quem vai prestar concurso para o MP. MP e magistratura, mas MP eu diria com um destaque um pouquinho maior, né? Porque no MP a gente tem que defender bastante isso. Para o STJ, vírgula, para o STJ, vírgula, o comparecimento espontâneo da vítima ao DP, o comparecimento espontâneo da vítima ao DP, configura representação. Quer dizer, o comparecimento da vítima para comunicar o fato, né? Configura a representação. Quer dizer, o STJ faz uma leitura que me parece correta. Se a vítima, por conta própria, vai até a delegacia para comunicar o fato, evidentemente que com isso, o que ela quer? Tomar um café com o delegado? Ver como é que tá as coisas? Ainda mais hoje em dia, que você vai na delegacia para fazer um BO, você pode morrer. Ué, não aconteceu isso aqui em São Paulo? O coitado está fazendo um boletim de ocorrência, tomou tiro. Não viu? Não ficou sabendo? Não, ficou, esqueceu, impossível. Só não se falava disso um mês atrás? Não lembra? Também não. Entrou lá um policial correndo, estava fugindo de bandido, aí o policial civil achou que o PM que entrou ali, que estava paisana, era bandido, falou: delegacia vai ser invadida, ele sacou a arma, começou a atirar e acertou uma pessoa que estava ali sentada no banco esperando ser atendida. Então, eu diria, ainda mais hoje em dia, se a vítima vai até a delegacia comunicar o fato, por quê? É porque ela com certeza quer que o agente seja processado. Então, essa comunicação vale como representação. Tá legal? Vale como representação. Pessoal, deixa eu ir aqui para o Twitter, que tem algumas perguntinhas aqui que já chegaram. Vamos ver. Vamos lá. Paulo César de Assis perguntou. Pergunta sobre transação penal, foge um pouco da matéria, mas rapidinho. Da transação penal cabe recurso para a turma recursal? Verdade, não é da transação penal, Paulo. Eu sei, Twitter você tem que sintetizar. É da decisão que homologa a transação penal, que cabe recurso. Mas ela só pode ser executada no juízo cível. Como assim? Transação penal tem que ser executada no juizado especial criminal, Paulo. Não sei se eu entendi sua pergunta. Um abraço aí para você, pessoal do Rio Preto, é isso? A Érica Leite fez uma ponderação interessante. Professor, não seria exceção ao princípio da indisponibilidade o sursi? O sursi processual, né, Érica? Sursi processual, suspensão condicional do processo. Sim, ele sim. O sursi não, tá bom? O sursi não. O sursi processual, suspensão condicional do processo. Aí você tem razão, é pertinente colocar aqui como uma exceção ao princípio da indisponibilidade. E depois, muito bem, é isso. Depois o pessoal já está tuitando aqui para participar do sorteio, não veio pergunta ainda não. Já estão participando aqui, todos que mandaram a mensagem. Vamos continuar então, gente. Sobre a representação. Esse foi o conceito. Aqui é só para rememorar qual é a natureza jurídica da representação. Ela é uma, foi falado isso faz alguns minutos, ela é uma com manifestação de vontade é o conceito, mas a natureza jurídica, ela é uma condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade ou condição específica da ação penal. Condição de procedibilidade ou condição específica da ação penal. Tá bom? Condição de procedibilidade ou condição específica da ação penal. Ótimo. Quem é o titular? Vamos lá. Titularidade.
Também fácil, né? Titular é a vítima, se menor de idade, o representante legal. Na falta da vítima, da mesma maneira que na queixa, né? O CAD é que se torna titular. Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, irmão. Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, irmão. Vítima, representante legal quando a vítima for menor, ou CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Muito bem, tá bom? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Pessoal, tem uma questão interessante, ó, com relação ao representante legal. Primeiro eu lembro vocês que representante legal, para efeito de oferecer representação, é qualquer pessoa que de fato, cuide, seja responsável pelo menor. Não precisa de vínculo reconhecido judicialmente. Às vezes, sei lá, a criança é cuidada já há muito tempo pelos avós, que nunca foram em juízo para regularizar a situação. Mas não importa, viu? O representante legal aqui é o sujeito que tenha aquela guarda de fato. É aquele que realmente responda pelo menor, dependente de reconhecimento judicial. Lógico, se tiver com os pais, detentores do poder familiar, pelo amor de Deus, automaticamente já sabemos quem é. Mas quando não tem os pais, a criança é cuidada por alguém, não precisa ter um reconhecimento judicial. Basta uma situação de fato. Agora, seja como for, quando houver conflito de interesses entre o menor e o representante legal. O exemplo clássico de conflito de interesses ocorre nos casos em que o autor do crime é o próprio representante legal. Ele é que cometeu o crime. É evidente que ele não irá formular a representação. Havendo conflito de interesses, exemplo, o fato foi praticado pelo representante legal. Qual a solução prevista em lei? Tem solução no Código, sabe qual é? Havendo conflito de interesses, pessoal, ó. Havendo conflito de interesses, a solução é nomear, o juiz é que nomeia, nomear um curador especial. Fundamento artigo 33 do CPP. Nomeia-se um curador especial. Nomeia-se um curador especial. Tá legal? Curador especial. Tudo bem, galera? Tranquilo? Tá ótimo. E qual é o prazo para oferecer representação, hein? Essa é fácil, né? Dá para responder. 6 meses contados do conhecimento da autoria deletiva. Eu digo dá para responder por causa do tempo, né? Que eu já percebi que eu estourei. 6 meses contados do conhecimento da autoria deletiva. 6 meses contados do conhecimento da autoria deletiva. E é um prazo decadencial, né? Prazo decadencial, essa é a sua natureza jurídica. É isso aí, meus amigos. O tempo já está esgotado. Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço a vocês e eu vou aparecer na tela, tenho certeza, pelo menos para dar um tchau para vocês. E cadê? O pessoal do estúdio foi embora. Eu falei que acabou o tempo, a galera foi embora. Aê, um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau.